Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula. Nesse bloco, falamos sobre questões. Farei contigo algumas questões inerentes à última explicação, ou seja, aquelas questões em que o autor agrupa elementos. Não são muitas questões, não, são somente 3 questões, mas para ilustrar a você como que aquilo pode cair na sua prova, fechou? Coloco aí na sua tela, começamos sem enrolação alguma, não temos tempo a perder, e a primeira questão é essa aqui, ó, Banca FGV, ano 2017, concurso da prefeitura lá da Bahia. 3 casais vão ocupar 6 cadeiras consecutivas de uma fila de cinema, e os casais não querem sentar separados. Assinale a opção que indica o número de maneiras diferentes em que esses 3 casais podem ocupar as 6 cadeiras. E aí você veja só, né? Nós temos aqui, imagine que eu tenha o casal André e Bruna, aí eu tenho um outro casal aqui, Carlos e Daniela, e eu tenho um outro casal agora que é Ernesto e Fabiane. Então imagine que aqui eu tenha o primeiro casal. Suponha que aqui eu tenha o segundo casal. E aqui eu tenho o terceiro casal. Esses casais, essas pessoas, vão ocupar 6 cadeiras consecutivas. 3 casais vão ocupar 6 cadeiras consecutivas. Se não houvesse restrição alguma, se ele simplesmente perguntasse para nós de quantas maneiras diferentes essas 6 pessoas podem ocupar as 6 cadeiras. Eu faria 6 fatorial, diretaço, resolveria a questão. Mas aqui nós temos uma restrição adicional. A restrição é, os casais querem ficar juntos. Cada um dos casais precisa ficar juntos. Quando alguém fica junto, quando nós agrupamos elementos, esses elementos viram um só. Portanto, você, a partir de agora, trabalha com a seguinte possibilidade, trabalha com a seguinte abordagem. Esses 2 elementos aqui, a partir de agora, eles contam como sendo um só elemento, inseparáveis. Esses 2 aqui, a partir de agora, eles contam como sendo um só elemento, inseparáveis. E esses 2 aqui, a mesma coisa. A partir de agora, eles contam como sendo um só elemento. Esses 2 ficam juntos, esses 2 ficam juntos e esses 2 ficam juntos. Agora você faz a contagem para mim. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3 elementos. Você começa, portanto, fazendo a permutação do número 3. O primeiro elemento fica aqui, o segundo elemento fica aqui e, obviamente, o terceiro elemento fica nessa posição que eu estou pintando nesse momento para você. Por isso que são 3 elementos. Só que na sequência você pensa assim, espera um pouquinho, Johnny, não existe nenhuma restrição, não existe nenhum impedimento para que eu troque esses 2 de lugar. Pode ficar o André aqui e a Bruna aqui, ou pode trocar os 2 de posição. Então eu tenho que multiplicar pela permutação de 2. Essa permutação corresponde à possível troca entre o André e a Bruna. Só que aí você pensa assim, espera um pouquinho, eu também posso trocar esses 2 de lugar, não posso não? Pode. Então eu tenho que multiplicar pela permutação de 2, que corresponde com a possível troca de posição entre o Carlos e a Daniela. E aí você pensa assim, peraí, professor, esses 2 aqui também podem trocar de posição, eu falo verdade, você tem razão. E aí eu multiplico pela permutação de 2. Essa permutação de 2 corresponde com a possível troca de posição entre Ernesto e Fabiana. Você, então, agora coloca os cálculos. Permutação de 3, 3 fatorial. Permutação de 2 é 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Como você sabe, multiplicamos tudo, vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando. Deixa eu colocar aqui as multiplicações e aí fica assim. 3 fatorial vale 6, 2 fatorial vale 2, 2 fatorial vale 2, 2 fatorial vale 2. Multiplicando tudo, peraí.
6 vezes 2 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 2 é 48. Temos, portanto, 48 possibilidades. A alternativa é de escola. Olha que questão maravilhosa. Esse modelinho despenca de cair em prova, cara. Despenca de cair em prova. Ele coloca 2 casais, 3 casais, 4 casais, e ele vai dizer que os casais precisam ficar juntos. Beleza. Você vai lá, cada casal, já que o casal tem que ficar junto, cada casal conta como sendo um só. Só tome cuidado. No final, você vai ter que prestar atenção se eu posso trocar o casal de lugar entre si. O casal, tipo André e Bruno, André e Bruna, ou André e Bruno que seja, mas André e Bruna. Se eu posso mudar os dois de posição. A questão vai dizer, se ela não falar nada, é porque pode. Nesse caso aqui, você poderia perguntar o seguinte, Johnny, fiquei na dúvida, porque em nenhum momento a questão disse para mim que eu poderia trocar os casais de lugar entre si. E aí eu não sabia se eu fazia ou não. Quando a questão não falar nada, é porque pode. Você só deixará de trocar a ordem dentro dos casais se a questão deixar claro que é proibido. Se ela não falar nada, é porque você pode trocar de posição. Essa é a regra geral. A próxima questão que eu trouxe é a questão que você vê agora da banca Sebrasp, concurso BNB, e a questão dizia para você o seguinte, em um navio serão transportados 10 animais, todos de espécies diferentes. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila. Entre esses 10 animais, há um camelo, um elefante e um leão. A respeito da organização dessa fila, julgue o item subsequente. Existem 7 que multiplica 7 fatorial maneiras distintas de organizar essa fila de forma que o elefante, o camelo e o leão estejam sempre juntos, mantendo-se a seguinte ordem: leão na frente do camelo e camelo na frente do elefante. Em outras palavras, o autor pediu que o elefante, o camelo e o leão estejam sempre juntos e ele determinou uma ordem específica. Qual foi a ordem específica que ele escolheu? O leão na frente do camelo, o camelo na frente do elefante. Ou seja, o leão ele vem primeiro, aí depois do leão vem o camelo, e depois do camelo aparece o elefante. Essa é a ordem que ele quer. E aí você veja só, né? Esses 3 elementos, eles devem ficar juntos a partir de agora. Se eles ficarão juntos a partir de agora, eu vou transformá-los em um só. Eu vou transformá-los em um único elemento. Beleza. Veja que, fora esses 3 aqui, sobram ainda outros 7, né? Porque eu tinha 10. Eu tirei esses 3 aqui, e aí o cálculo é bem direto e bem tranquilo, eu não tenho dúvida que você consegue. Ao todo são 10 animais. Tirando esses 3, sobram outros 7. Então a permutação que eu tenho que fazer é uma permutação de 8. Permutação de 8 por quê? Esses 3 aqui contam como sendo um só. E aí eu junto com os outros 7 animais. A minha contagem terá 8. Os 7 que sobraram, mais o grupinho aqui. Portanto, permutação de 8 vai ser igual a 8 fatorial. Prof, ele falou para nós que é 7 vezes 7 fatorial. E você disse que é 8 fatorial. Dá na mesma coisa ou não dá na mesma coisa? Não dá na mesma coisa e vou te explicar por quê. Eu já te ensinei isso aqui na aula de fatorial. Quando você abre o 8 fatorial, você pode fazer assim. 8 fatorial é a mesma coisa que 8 vezes 7 fatorial. Você desenvolve o 8 fatorial, quando você chega no 7, você já coloca o exclamação. Posso dizer tranquilamente que 8 fatorial é a mesma coisa que 8 que multiplica 7 fatorial. O autor disse que era 7 vezes 7 fatorial. Esse é o motivo
Esse é o fato pelo qual o gabarito adequado para essa questão é o gabarito errado. Questão simples, questão tranquila, e eu fiz uma única permutação porque o autor determinou a ordem que ele queria. Nós avançamos. Chegamos, então, na última questão desse bloco, né? Eu disse a você que seriam poucas questões, porque são apenas ilustrativas, para que eu possa mostrar a você de que maneira cai o conceito que você viu no bloco anterior. A terceira questão, a próxima questão, fala o seguinte: a quantidade de números naturais distintos de 5 algarismos que se pode formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, de modo que o número 1 e o número 2 fiquem sempre juntos em qualquer ordem. Cuidado com isso aqui, ó. O 1 e o 2 ficarão sempre juntos em qualquer ordem. Portanto, vamos fazer o seguinte, ó. Ele passou para nós o número 1, passou o 2, passou o 3, passou o 4 e passou o 5. O 1 e o 2 ficarão sempre juntos, beleza? E além de ficarem sempre juntos, tem que ser nessa ordem, aliás, em qualquer ordem, né? Se fosse nessa ordem era outra coisa. Tá escrito aqui, ó, em qualquer ordem. Bem, primeira coisa que eu faço é a contagem do número de elementos. Qual é a contagem que eu faço? Ó, 1, 2, 3, 4. Porque esses dois aqui, já que eles ficarão juntos, eles contam como sendo um só. Eles contam como sendo um único elemento. Beleza. Agora você então faz o seguinte: permutação do número 4 de novo. Ó, 1, 2, 3, 4. Só que eu tenho que multiplicar pela permutação de 2. E por que nesse caso eu multiplico pela permutação de 2? Porque nesse caso é em qualquer ordem. Eu posso, dentro do quadrinho, mudar eles de posição. Veja, portanto, que eu tenho que fazer 4 fatorial, que é a permutação de 4, vezes 2 fatorial, que é a permutação de 2. 4 fatorial vale 24, 2 fatorial vale 2. 24 vezes 2, 48. Cuidado agora. O autor disse que seria inferior ao número 25. Não, não é inferior ao número 25. É superior ao número 25, motivo pelo qual o gabarito dessa questão é o gabarito errado, né? Só cuidar com o detalhe aí do enunciado, uma questão que para você a essa altura é uma questão bem tranquila, é uma questão bastante simples, e com isso eu encerro esse bloco ilustrativo de questões. Não sei para você, cara, para mim foi um grande prazer. Aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.